Já está ao vivo. Bom, eu quero dar uma boa noite a todas, boa noite a todos, agradecer a presença de vocês na nossa página do Facebook, para essa transmissão que eu julgo muito importante, porque depois de ter feito 3 dias sobre economia, com ilustres economistas, nós hoje vamos fazer uma live sobre saúde, que é uma reivindicação das nossas redes. Muitas pessoas estão preocupadas, estão assustadas, e acho que a partir de ontem, não só preocupadas como assustadas, mas há uma enorme confusão na praça, porque não nada mais, nada menos que o presidente da República contrariou todas as recomendações técnicas da OMS, do Ministério da Saúde, dos especialistas, dos governadores, e desorientou o povo brasileiro. Então, nós estamos vivendo um momento de muito dramático da nossa sociedade, porque já não basta o vírus, não basta o medo das pessoas, nós temos a ausência de políticas, isso que é importante dizer, uma ausência de políticas de proteção social das pessoas, né, dos ambulantes, do mercado informal, das pessoas desempregadas, né? Essas pessoas estão totalmente desprotegidas, o governo não propôs nada para elas, e digamos assim, um confronto técnico muito importante com a área técnica por parte de ninguém menos que o presidente da República. Então, quero agradecer a todos que estão aí, quero pedir para compartilhar nas suas páginas, convidar os seus amigos, comentar e colocar a hashtag aqui do momento. E eu tenho aqui 2 grandes especialistas que vão muito nos ajudar nesse debate. O primeiro é o Arthur Quioro, que foi ministro da Saúde, um maravilhoso ministro da Saúde, espetacular. Ele foi o ministro da Saúde e parecia que o Brasil era pequenininho, porque ele tinha o Brasil nas suas mãos, conhecia profundamente cada tema, viajava, era uma pessoa. Quanta saudade daquele ministro da Saúde. Então, o Arthur Quioro, que é médico, ele é professor na Unifesp e foi ministro da Saúde. E também a minha querida Lumena Castro Furtado, ela é psicóloga, sanitarista, professora da Unifesp e foi secretária nacional no Ministério da Saúde quando o Arthur Quioro foi o ministro. Então, agradeço imensamente e peço a vocês para falarem sobre as medidas que têm que ser adotadas, a orientação correta, porque o nosso povo está muito, mas muito, assim, bravo, está muito com medo, está muito receoso. E ontem teve um choque de versões do que deve ser feito. E eu gostaria de ouvir vocês sobre o ponto de vista da saúde das pessoas, o que deve ser feito. Então, eu passo para o início para o Arthur Quioro, depois para a Lumena, e aí vocês podem ir fazendo um bate-bola entre vocês. E eu vou aqui acompanhando e seguindo, curioso e querendo aprender muito. Então, Arthur, com você. Vamos lá, então. Boa noite, Paulo, boa noite, Lumena, boa noite a todos que nos acompanham. Eu quero agradecer as suas palavras. Na verdade, quando fui ministro, contei muito com o teu apoio, né? Aliás, com o apoio da Lumena como minha secretária, a primeira mulher, a primeira profissional não médica a ocupar a mais importante secretaria do Ministério, e desempenhou esse papel com super brilhantismo, competência, com garra, né? E ter contado contigo lá como deputado federal foi fundamental. Mena, você fica à vontade de entrar. Eu vou fazer uma primeira abordagem. Primeiro, dizer o seguinte: ao contrário do que o presidente da República disse ontem, nós não estamos vivendo uma gripinha.
seria muito bom, né, se a gente, de fato, estivesse lidando com um problema do ponto de vista sanitário, da vida das pessoas, de menor monta. Alguma coisa que fosse passar rápido e alguma coisa que fosse significar quase nada na vida das pessoas. Eu hoje dei uma entrevista para Conceição Lemos, que é uma grande repórter que cobre saúde há muito tempo, e disse categoricamente para ela que hoje o nosso maior problema já não era mais o enfrentamento da pandemia de coronavírus, já não era mais os devastadores efeitos econômicos, né, em âmbito mundial, né, que a pandemia vem desencadeando e vai deixar como rastro, depois, inclusive, que for controlada na vida das pessoas, em particular dos mais vulneráveis, dos mais pobres, né? Mas acho que nós aqui no Brasil temos um terceiro elemento adicional, que é enfrentar a irresponsabilidade, a incompetência, o terraplanismo sanitário, né, encarnado em pessoa na mais alta autoridade da República, que é o presidente. Então, eu acho que essa é uma situação muito grave. Veja, eu tenho dito isso já desde o início do processo epidêmico, desde que se transformou numa pandemia, né? Qualquer sanitarista, qualquer epidemiologista, minimamente coerente. Nós acabamos de ter agora um documento produzido pelos profissionais da UFRJ, muito qualificado, o próprio pessoal do Ministério da Saúde, das secretarias estaduais, da Organização Mundial de Saúde, os estudiosos todos apontam o seguinte: nós não temos, Paulo, como garantir qual será o comportamento da epidemia de Covid-19. O que eu quero dizer com isso? Nós não temos condições de fazer ainda, nesse momento, uma previsão de qual será a perspectiva de número de novos casos e nem do número de óbitos. Neste momento, né, nesse exato momento, eu acabei de consultar, enquanto você falava, para trazer o dado mais atual. Nós estamos com 467.520 casos confirmados em todo o mundo. Né? Quando a gente fala em 467 mil e sabendo que, de maneira geral, se trabalha com a ideia de que para cada caso confirmado nós temos outros 10 casos que não foram identificados, ou porque eram leves, ou porque eram assintomáticos, nós estamos falando nesse momento no mundo, com menos de 3 meses de ocorrência da epidemia, Paulo, de 4.600.000 casos da doença, com 21.174 óbitos. Portanto, nós não estamos falando de uma balela. É uma irresponsabilidade do Bolsonaro dizer que nós estamos superestimando o fenômeno que o mundo vive, né, em dimensões, de fato, bastante trágicas. O que nós podemos imaginar é que as medidas de isolamento social, as pessoas ficarem em casa e só circularem, de fato, pessoas que cumprem serviços essenciais. Se nós pudermos testar, eu vou repetir 3 vezes, porque essa é a regra, né? Testar por quê? Porque a gente consegue confirmar o caso, porque consegue tomar as medidas de controle e porque a testagem permite saber qual é o comportamento da epidemia. Se ela está ainda em fase de ascensão, se ela começa a degressão, se ela começa a perder intensidade de transmissão. Então, é fundamental testar. E é fundamental um terceiro ponto do ponto de vista da saúde, que é a organização do sistema de saúde para cuidar das pessoas, seja na organização da atenção básica, e aí o fato do governo Bolsonaro ter desmontado o programa Mais Médicos é uma tragédia, porque a nossa rede básica, que deveria ter capacidade para atender 80% dos casos assintomáticos, de baixa complexidade, que não requerem internação, ela hoje está fragilizada, principalmente nas regiões metropolitanas, UPAs estão faltando médico. O governo, é impressionante, apesar da epidemia ter eclodido no final de dezembro, ter sido confirmada no começo de janeiro, ter chegado na Europa em fevereiro, não providenciou a aquisição de um único novo leito de UTI, perdeu 2 meses de preparação do jogo, deixou com que os governadores e os prefeitos tivessem que tomar a liderança e, portanto, perdeu coordenação nacional. Hoje nós não temos uma coordenação nacional, nós temos ações
estão sendo feitas nos estados e no município, meio no peito, na raça, ouvindo os técnicos, mas sem uma harmonização. E temos agora um ministro que se acovardou na entrevista de hoje à tarde, inaceitavelmente se acovardou, para dizer que vai estudar aquela ordem eu vou usar uma expressão aqui, aquela ordem de um debilóide, não tem outro nome, porque alguém que propõe nesse momento a suspensão de esforços que mundialmente estão sendo empreendidos, né, recomendados pela Organização Mundial de Saúde, recomendados por todas as autoridades sanitárias, né, o único presidente, o único chefe de nação, de Estado, né, que tem a capacidade de ir na contramão da história, ouvindo como mentor, né, o Olavo de Carvalho, né, que continua negando, né, que existe uma epidemia e que está matando as pessoas. Então, assim, é um pouco este quadro que nós estamos vivendo. Nós não temos respirador suficiente, nós não temos teste suficiente, nós não temos condições de equipamentos de proteção para os nossos trabalhadores, mas na garra o Sistema Único de Saúde, né, que não foi desmontado de todo, foi muito precarizado depois do golpe, né, no governo Temer, e principalmente agora no Bolsonaro, né, está aí firme e forte tentando resistir para salvar a vida, para defender a vida, a dignidade das pessoas. E é claro, eu quero deixar muito claro, a Lumena com certeza vai aprofundar, inclusive abordar outras questões, mas nós também temos que enfrentar uma situação que vocês devem ter discutido na live de ontem, né, que assim, não pode haver dicotomia entre as medidas sanitárias e as medidas voltadas para a economia. O presidente Lula disse uma coisa na live dele, se eu não me engano, na segunda ou na terça-feira que ele gravou, que ele disse o seguinte: vidas primeiro, economia depois. Mas nós sabemos que as vidas vão depender do emprego, da distribuição da renda, do acesso às condições básicas e fundamentais de vida. Mas nós não podemos contrapor essa ideia do Bolsonaro, do Crivella agora, né, e de alguns outros empresários inconsequentes, né, dizendo que a gente, por conta da economia, não pode deixar de tomar o conjunto de medidas que precisam ser tomadas. Elas são indefensáveis, não é do ponto de vista só científico, é também do ponto de vista ético. E aí, Arthur? Oi, Paulinho. Olá. Paula, não te ouço. O microfone do Paulo está fechado. Eu só te pedir, Arthur, se você, durante a fala da Lumena, puder fechar o seu claro, microfone, e aí passo a palavra agora à Lumena, que, além de todas as qualidades aí, dá também uma contribuição muito importante para o nosso mandato na condição de conselheira do nosso mandato. Lumena. Boa noite, Paulinho. Boa noite, Arthur. Eu acho que queria parabenizar o Paulo por estar fazendo vários espaços de conversa, de discussão, com diferentes olhares sobre essa situação agora que está nos preocupando a todos. É um prazer estar aqui com o Arthur. Hoje é uma referência importante nessa discussão, tem feito articulação com muitas vozes, com muitos espaços de debate. Eu acho que é sempre importante a gente ter lugares como esse, que a gente pode falar com muita clareza do que está acontecendo. Eu queria, continuando aí o que o Arthur estava dizendo, desse momento grave, uma total descoordenação nacional, de um momento em que precisaríamos de ter um governo federal articulado com o Poder Judiciário, com o Legislativo, em articulação com os governos estaduais, municipais, com a sociedade, temos o contrário disso. Eu queria reforçar uma questão que o Arthur tocou, que é a importância do Sistema Único de Saúde nesse momento. Não é à toa que a gente está vivendo uma coisa inédita no Brasil, que as pessoas irem para a janela, como foram em outros países, várias vezes durante a semana, para agradecer os trabalhadores de saúde. Isso só é possível com toda a dificuldade que nós estamos tendo, porque o Brasil, há 30 anos, fez uma opção de construir um sistema público e universal que tentasse ser, de fato, um sistema de cuidado para todo mundo, para todas as pessoas do nosso país. Isso veio sendo construído, né, com dificuldades, mas sempre no crescimento do SUS. Com a EC 95, no final de 17, a gente teve já, de 18 para cá, 22 bilhões e meio a menos colocados no Sistema Único de Saúde. Jovem, que vinha crescendo, se qualificando, mas tinha ainda um subfinanciamento importante, tinha ainda vários espaços onde tinha que crescer para chegar, de fato, a todos, perde 22 bilhões e meio, desde essa emenda até aqui, com um governo federal que vinha colocando políticas pelo Ministério da Saúde, não só
de terminar os mais médicos, como o Arthur colocou, mas, por exemplo, de desvalorizar o agente comunitário de saúde, que é um profissional de saúde que consegue chegar na casa das pessoas, num processo de desfinanciamento da atenção básica. Então, um sistema de saúde que vinha já sendo fragilizado por esse desmonte realizado pelo desfinanciamento e pelo governo Bolsonaro, tem que agora dar conta de uma situação de pandemia que exige do sistema de saúde não só agilidade, mas também qualidade. Nós temos hoje 1.800.000 trabalhadores no SUS. Temos certeza que são pessoas que estão em cada município brasileiro tentando enfrentar com a população essa pandemia. Mas isso significa que a gente tem que denunciar o desfinanciamento do SUS e exigir que o Congresso Nacional mude a emenda constitucional 95, retorne o recurso para o Sistema Único de Saúde. Não adianta só recursos emergenciais. Você monta uma UTI, você vai ter que fazer ela funcionar. Você reorganiza um processo de acolhimento que vai ter depois que dar conta de continuar esse cuidado. Então, acho que a primeira questão importante é a sociedade estar discutindo, e eu fico muito feliz de ver que as pessoas... Na janela agora, eu fiquei bem feliz de ouvir, eu moro num bairro de classe média em São Paulo, viva o SUS! Viva o SUS na janela. Acho que temos que aproveitar esse momento, que é um momento grave, para poder rediscutirmos como povo, como nação, o que a gente quer do nosso sistema de saúde. Hoje, essa pandemia, teremos outras questões graves para poder enfrentar, e acho que é um momento importante da sociedade brasileira dizer, de novo, como ela disse na Constituição, que ela quer um sistema de saúde que possa ser público, que possa ser para todos, e que possa, de fato, ter um financiamento adequado. Então, acho que esse é o primeiro ponto que eu queria chamar a atenção, e acho que essa pandemia nos coloca um desafio e também uma oportunidade da gente valorizar o sistema de saúde do Brasil, que é o SUS. Continuando a questão dos trabalhadores, também foi tocado, nós temos hoje que criar uma rede de proteção, e é muito bom ver que várias entidades estão se organizando para isso. Entidades sindicais, conselhos profissionais, entidades científicas, uma rede de proteção aos trabalhadores que estão tentando aprender como é que lida com ele, um vírus que está nos ajudando, inclusive, a cada dia a refazer, muitas vezes, nossas projeções de como que ele vai poder se manifestar daqui para frente. Então, o trabalhador de saúde também tem que ser informado, tem que ser formado, tem que ter espaço para poder colocar suas dúvidas, e a gente está montando essa rede de proteção que eu queria valorizar. Vários sindicatos, conselhos profissionais, entidades científicas estão trabalhando para isso, para poder a gente ter, de fato, uma possibilidade de ouvir esse trabalhador, sempre que for necessário, ele buscar ajuda, ele buscar colocar uma situação que está difícil para ele. Então, esse também é um ponto que eu acho importante, que é esse SUS é feito de gente, esse SUS é feito de pessoas que estão buscando cuidar de outras pessoas em todos os municípios do Brasil. Eu acho que é importante valorizar esses dois aspectos. O sistema único público que nós temos, está hoje colocando para a sociedade como é importante existir, saúde que estão tentando das mais diferentes formas, indo na casa das pessoas na atenção básica, acolhendo numa urgência, atendendo num hospital, atendendo numa UTI, enfim, dos mais variados espaços do SUS, são trabalhadores que estão buscando fazer o seu melhor, fazer aquilo que eles podem, muitas vezes com horários de trabalho estendidos, e acho que esse diálogo com a sociedade também, sobre a importância dessas pessoas, acho que tem sido uma coisa importante nesse enfrentamento à pandemia. Muito bem, eu acho que você abordou um tema fundamental, que é o SUS. O Brasil tem um sistema único de saúde que é um sistema exemplar, um desenho da Constituição de 88 que nos colocou à frente desse processo. E, ao mesmo tempo, você também indicou a importância dos profissionais de saúde, importância essa que está sendo reconhecida agora, nessa pandemia, a sociedade toda homenageando e animando os trabalhadores do SUS, mas muitos deles desprotegidos também, né? Muitos deles sem máscaras, sem equipamento de proteção individual, enfim, o próprio Chioro falou das dificuldades. E aí, Chioro, eu queria perguntar para você agora sobre propostas. O NAPES, que é um núcleo de políticas públicas do PT, se reuniu e ofereceu uma proposta. Você podia dar uma
o início dessas propostas, um panorama dessas propostas seu? Claro. Claro, sim. Não adianta só a gente ter uma posição crítica em relação à maneira com que o governo vem se posicionando, sem, ao mesmo tempo, indicar contribuições efetivas, né, como nós cumprindo o papel de uma oposição qualificada ao governo e colocando o interesse da sociedade acima de qualquer coisa. Acho que a gente tem medidas, Paulo, que são destinadas a várias coisas. A primeira delas é a questão da prevenção, né? Então, mais do que nunca, o PT, as forças progressistas que fazem oposição ao Bolsonaro nesse país, estão ao lado da ciência, ao lado daquilo que são as melhores evidências que estão sendo experimentadas pelos países que estão se defrontando também com a pandemia. E, nesse sentido, nós temos recomendado e estamos fortemente pressionando o governo para que ele, em primeiro lugar, mantenha o isolamento social durante o tempo que for necessário, tomando todas as demais medidas da ordem econômica, trabalhista, social, para suportar, inclusive, essas medidas que são fundamentais. Mas o isolamento social como uma medida extremamente importante. A outra coisa que nós consideramos importante, eu até já fiz menção na minha primeira intervenção, é a ampliação da capacidade do Brasil de fazer a testagem. E, para isso, é preciso colocar recursos na Fiocruz, é preciso fazer a agilização dos processos de autorização de testes que estavam parados lá na Anvisa, é preciso fazer aquisição. Olha só o absurdo. O governo está anunciando que vai comprar testes há várias semanas. Os casos estão acontecendo, é agora que a gente precisa dos testes. Então, é fundamental esse tipo de atividade. Então, no campo da promoção e na prevenção, o apoio às nossas unidades de pesquisa são muito importantes, né? É muito importante que a nossa ciência, os nossos institutos de pesquisa, os nossos pesquisadores possam contribuir, seja nos esforços de tentar obter uma vacina, seja em decifrar a estrutura genômica do vírus, para entender, inclusive, como é que está se dando a circulação, que mecanismos, porque isso orienta, inclusive, a ação preventiva. É fundamental descentralizar e coordenar o trabalho dos nossos laboratórios de saúde pública. Nós, aqui em São Paulo, contamos com o Instituto Adolfo Lutz, mas nos demais estados ele se chama LACEN, né? Então, essa rede de laboratório precisa estar apta, e ela foi muito desestruturada. Numa segunda linha, eu não quero me estender demais em cada uma delas, mas nós precisamos armar a estrutura assistencial, aquilo que também não foi feito. Olha, se é verdade, e de alguma maneira a sociedade brasileira reconheceu que o Ministério da Saúde e as secretarias estaduais e municipais mandaram bem na primeira etapa, que era de tentar fazer a vigilância para impedir a entrada do coronavírus no Brasil, o que não foi possível, né? Como não foi possível nos demais países, transformou numa pandemia. O que se perdeu de tempo chega a ser criminoso, né, do ponto de vista de estruturação da nossa resposta à organização da rede. Então, nós consideramos fundamental abrir 10 mil vagas no Mais Médicos, contratar imediatamente os 1.800 cubanos que ficaram aqui no Brasil e estão prontos para voltar para o programa. Claro que, para isso, precisa enfrentar o Conselho Federal de Medicina, porque no edital que o Mandetta, o ministro, soltou, ele entrega para o final a possibilidade de participação dos médicos cubanos e ainda perante a validação pelo CFM dos seus diplomas. Esses médicos já atuaram, já tiveram registro provisório, eles podem voltar imediatamente. Nós temos milhares de médicos brasileiros formados no exterior prontos para voltar a trabalhar. E não trabalham porque desde 2017, desde o golpe, não foi feito mais o Revalida. Seria fundamental reestruturar as UPAs, chamar a Força Nacional de Saúde para que médicos e enfermeiros possam reforçar o atendimento nas UPAs. Nós fizemos um estudo e identificamos a necessidade de ampliar no SUS, além de suspender as eletivas, né, reorientar e priorizar os casos de atendimento do Covid-19, a necessidade de contratar do setor privado, das santas casas, dos hospitais privados, ou expandir, através da própria estrutura pública que for capaz, ou com hospitais de campanha, 10 mil novos leitos de terapia intensiva. Nós temos 24.500 leitos de UTI
total, aí inclusive incluindo os pediátricos, neonatais, maternos e os de adulto e os cardíacos. Temos 5.500 leitos de cuidados intermediários e precisamos de mais 10 mil leitos imediatamente, né? Outra medida extremamente importante é ampliar a oferta de leitos hospitalares das santas casas, dos hospitais privados, dos hospitais públicos de menor porte, para os casos menos críticos, né? Para evitar a pletora dos serviços de referência, que é o maior problema que nós observamos na Itália, nós observamos no início da epidemia na China e estamos observando agora também na Espanha. Ou seja, o colapso do sistema de saúde pela quantidade de pacientes graves que chegam ao mesmo tempo. Então, liberar os hospitais com maior capacidade técnica para que eles possam se dedicar aos casos mais graves e dedicar os casos menos graves, mas que precisam de isolamento, que precisam de cuidados hospitalares em outra rede. E eu chamaria a atenção também, né, para a necessidade urgente, e aí a Lumena pode comentar, porque ela tem se dedicado mais até do que eu, no sentido de trazer contribuições, é como é que nós vamos lidar com uma situação que me parece decisiva, que é com a população de baixa renda, com a população vulnerável, com a população de rua, com os lares de idosos de longa permanência, né? Porque até agora a epidemia se concentrou no hemisfério norte, né? E agora ela chega ao hemisfério sul, em países como o Brasil, que tem muitas favelas, que tem muitos cortiços, tem milhares de pessoas vivendo em situação de rua, né? E que exige do conjunto da sociedade, do poder público, da área da saúde, mas também das outras políticas públicas, uma estratégia muito integrada, muito consolidada, para que a gente possa produzir respostas. Porque, senão, a tragédia nesses segmentos populacionais será imensa, né? Se a Itália, a França, a Inglaterra, a Alemanha, Portugal, assim como aconteceu com o Japão, pagam um altíssimo preço por terem muitos idosos na sua população, que são os mais vulneráveis, aquelas pessoas que têm comorbidade, ou seja, mais do que uma doença, hipertensão, diabetes, problemas respiratórios, imunodeficiência, que estão em tratamento do câncer, são pessoas altamente vulneráveis, né? E os óbitos têm se concentrado entre os idosos. Mas o que acontecerá à medida em que a epidemia, até pela sua altíssima infectividade, chegar às populações carentes, chegar ao sistema prisional, chegar aonde as pessoas têm a sua maior vulnerabilidade, inclusive pela deficiência alimentar, pela desnutrição, pela pobreza, pela miséria. Então, a combinação das medidas econômicas, as medidas de proteção do trabalho, as medidas de proteção e de segurança alimentar são tão importantes quanto aquelas voltadas ao atendimento, ao diagnóstico, ao tratamento, à testagem, né, e aos cuidados com as pessoas. E eu insistiria com o último ponto só, porque tem sido um mantra apresentado pelo presidente Bolsonaro e hoje, na entrevista coletiva, irresponsavelmente assumido pelo ministro Mandetta, é a questão de estimular o uso de medicamentos que não têm ainda evidência científica, que não são recomendados nem pela Anvisa, que não são recomendados por nenhum centro de excelência para serem tratados das pessoas no desespero. É uma falsa promessa, é uma falsa esperança, né? As pessoas não podem ser enganadas assim, com uma tentativa de minimizar, dizendo, agora já tem aí um tratamento, usa tal remédio, que esse remédio vai resolver o problema. Não, o que pode resolver o problema é conseguir com que a nossa rede possa atender todo mundo que precisar, e ainda bem, como disse muito bem a Lumena, que nós temos o SUS, né? Porque veja o que está acontecendo nos Estados Unidos, a ausência de um sistema público, a ausência de um sistema nacional de saúde começa a se transformar numa grande tragédia. Não é por menos que, aos poucos, o eixo da epidemia, o centro da epidemia, vai se deslocar da Europa e, muito provavelmente, além dos países pobres, né, pelas questões que nós estamos aqui conversando, vai se concentrar nos Estados Unidos da América do Norte, porque é um país que não tem absolutamente nenhuma rede de proteção estabelecida para o conjunto da sociedade. Tem só um último aspecto que eu precisaria colocar, que também o nosso documento do NAP, Paulo e amigos, toca, é uma outra função fundamental do Ministério da Saúde através da Agência Nacional de Saúde Suplementar e que tem sido negligenciada, né?
que é a integração do SUS com a saúde suplementar, com as operadoras de planos de saúde neste momento, para estruturar a resposta, para não acontecer o que aconteceu com a Prevent Senior em São Paulo, né? É fundamental que as operadoras se estruturem, montem seus planos de contingência, recebam, atendam, internem os seus casos, testem os seus pacientes e notifiquem as autoridades sanitárias. E, se necessário, abram suas portas para, em caráter complementar, receber os pacientes do SUS, porque é isso que está acontecendo em todos os países. Vejam, a Espanha teve que fazer requisição dos hospitais, né? Em vários outros países, a requisição de leitos tem sido feita do setor privado. Tal a pletora, tal assim, a superlotação, né, que os casos acumulados e graves, né, do Covid-19 acabam resultando. Lumeira, você podia talvez abordar um pouco mais as sugestões para as populações mais vulneráveis, porque me parece que esse é um ponto essencial se a gente quer, de fato, defender a vida no nosso país. E aí, Arthur e Paulo? Oi, Paulo, não estamos te ouvindo. Seu telefone. Acrescentar uma pergunta para você. Ontem, o presidente da República, ele fez uma fala que foi da seguinte ordem. Ele disse o seguinte: retomem as aulas, porque as crianças não têm problema de contrair coronavírus. As repercussões nessas crianças são baixas. E aí eu me lembrei que nas periferias das grandes cidades, essa criança mora normalmente com a mãe, com a avó e com a bisavó, muitas vezes, né? Então, se as crianças voltarem às aulas, elas vão levar essa contaminação para as suas casas e vão contaminar os idosos, né? Então, eu queria que você falasse um pouco, porque parece que o presidente da República, o seu ministro da Saúde, talvez o ministro da Saúde, ele é um pouco mais do que disse o Chioro, ele está covarde, né? Mas o presidente da República não sabe como vive o povo brasileiro nas periferias, nos cortiços, nas favelas. Um pouco respondendo a ele nessa fala que ele fez ontem, estimulando a volta às aulas. Então, Paulo e Arthur, eu acho que não é à toa que, enquanto a gente está conversando aqui, eu estou ouvindo das janelas gritar fora Bolsonaro. Acho que a população está, de fato, cansada dessa descoordenação do governo federal e desse descaso com a proteção da vida. Arthur estava dizendo que nós estamos do lado da ciência. Nós estamos do lado da ciência porque também estamos do lado da vida, da defesa da vida. E é uma coisa aviltante perceber como que o governo federal não tem tomado nenhuma medida, nem sozinho, nem articulado com os governadores, com os prefeitos, com a sociedade civil, para poder pensar um processo de proteção das populações mais vulneráveis. A gente estava conversando da importância que tem o isolamento, foi falado aqui, da importância que tem as medidas protetivas que a gente tem para os trabalhadores. A imprensa toda no Brasil hoje fala de uma forma muito importante, inclusive, cumprindo um papel social que é colocado para a imprensa, acho que de uma forma, talvez eu nunca tenha visto, de uma forma tão aprofundada, dando tanto espaço para aquilo que é necessário dar. E todo dia a gente vê falar muitas vezes no dia que tem que lavar a mão, que tem que ficar isolado, que quem tem sintoma tem que se afastar. Pensa como que a população que mora, né, num barraco, com um único espaço, morando 9 pessoas, como que a população que mora, né, em pequenas casas, nas favelas, onde o acesso é dificultado, várias casas no mesmo espaço, todo mundo passando um pela casa do outro. Pensa como a população de rua, só o município de São Paulo tem 24 mil pessoas morando na rua. Como que essa população vai poder ser responsabilizada individualmente para poder garantir o seu isolamento e o seu autocuidado? Isso não é uma brincadeira, isso é uma perversidade. O Estado brasileiro tem que assumir com rapidez, o Estado com E maiúsculo, todo o Estado brasileiro tem que assumir com rapidez a sua responsabilidade para poder apoiar as populações vulneráveis, para que elas possam, de fato, garantir uma possibilidade de autocuidado,
uma possibilidade de isolamento quando necessário. Vou pegar um exemplo concreto com os moradores de rua do estado de São Paulo. Tem 24 mil pessoas em situação de rua hoje em São Paulo. Aí você fala assim, tem que lavar a mão. Não tem acesso à água. Não tem acesso à água. Não tem acesso a kits de higiene. Tem hoje vários grupos sociais aí que são organizados, ONGs, que trabalham na defesa dessa população, estão tentando fazer campanhas para poder garantir alguns kits de higiene. Só que, sem acesso à água, o kit de higiene não serve. Nós temos no centro de São Paulo, e também imagino que tem da mesma forma nas periferias, pontos de água, que o poder público conhece esses pontos de água. Poderia, por exemplo, o poder público fazer pequenas tendas, comprar pias que existem hoje de inox prontas, só você ligar no ponto de água, garantir tendas em vários lugares da cidade, com as pias, com acesso à água, e aí sim, nesse lugar, distribuir kits de higiene, distribuir a possibilidade da pessoa poder estar ali fazendo uma auto-higiene nas mãos, colocando informações para ela naquele mesmo momento. São coisas possíveis de ser feitas. Não tem nenhum movimento sendo feito nesse sentido. Nós temos que conseguir, por exemplo, garantir o isolamento das pessoas que têm que ficar isoladas ou moram num barraco com mais 9 pessoas, ou moram na rua, ou moram sozinhas, por exemplo. Um idoso que mora sozinho e não tem nenhuma rede de proteção. É o poder público que tem que garantir esses espaços de isolamento. Pega, por exemplo, assim como estão construindo leitos hospitalares em estádios, isso é uma boa iniciativa, por que não pegam, por exemplo, leitos de hotéis que estão hoje com pouca ocupação? Eu financio esses leitos de hotéis para quê? Para garantir o isolamento daquela pessoa que não tem como garantir sozinho o seu isolamento. Lumena, quando eu fui secretário de Habitação de São Paulo, eu aluguei cerca de 5 mil leitos de hotéis no centro da cidade de São Paulo, em 2001, e coloquei os moradores de rua. É isso. Coloquei os moradores de rua. Posteriormente, eles foram para habitações permanentes. Eu me lembro uma vez eu fui visitar a favela do Gato, o cara falou, olha, você que levou para o hotel. Então, você tem esses hotéis no centro da cidade, que normalmente eles têm 30% da ocupação destinados a viajantes, normalmente. A gente fazia compra em São Paulo, fazia tratamento em São Paulo, né? E, portanto, essa tua proposta é muito pertinente, de alugar leitos de hotéis para essas pessoas que estão precisando de uma atenção, porque estão em quarentena, né? E aí, Paulinho, o Arthur falou da necessidade de ampliar fortemente a testagem, isso é muito importante para a população como um todo. Ela é quase que uma possibilidade de você poder viver ou não poder viver para a população mais vulnerável. Tinha que fazer testagem em todas as comunidades, nas favelas, em espaços de moradia precária, urgente, para podermos nos antecipar às pessoas que desenvolverão sintomas mais graves antes que eles se desenvolvam. E podemos, a partir da testagem, já isolar essas pessoas em outro espaço, que elas possam ter acesso a condições de higiene, a uma alimentação melhor, enfim. Então, são ações que o poder público tem que fazer e já deveriam estar sendo articuladas pelo governo federal, pelos governos estaduais. Nesse momento, infelizmente, não estamos vendo isso. Começou agora a termos outras entidades preocupadas com populações vulneráveis também, fazendo falas importantes. O IDD, por exemplo, colocou uma ação para tentarmos retirar do sistema penitenciário, que tem mais de 800 mil pessoas hoje morando no sistema penitenciário, retirar aqueles que não têm necessidade de estar lá agora, pessoas que já estão em condições de regime semiaberto, poderem ir para casa, enfim. Infelizmente, a ação não foi aceita. Eu faço um trabalho agora nos presídios, junto com a OAB e com o LASCO. Nós vemos que no cotidiano, antes do coronavírus, a população carcerária tem que pessoalmente garantir o seu acesso a sabonete, por exemplo. Não é o sistema penitenciário que garante o acesso das pessoas que lá dentro estão a uma coisa tão básica como um sabonete. Como que eu posso pedir para as pessoas lavarem as mãos se cada preso e cada presa tem que garantir ele sozinho o seu acesso a sabonete? Então, são coisas que parecem, para nós que estamos numa outra possibilidade, numa outra condição, né, de moradia, de acesso a produtos fundamentais como esse, a população às vezes não percebe como que coisas muito básicas não estão sendo garantidas no cotidiano a populações vulneráveis, como, por exemplo, presidiários e presidiárias. Então, nós temos que, na verdade, além de denunciar,
Temos que fazer uma ação incisiva do legislativo, dos movimentos sociais, de cada um de nós, por exemplo, que estamos no NAP Saúde do PT, pessoas que estão inseridas em outros grupos sociais preocupados com isso, nós temos que exigir que essas ações possam ser feitas com mais rapidez. A comunicação, por exemplo, a comunicação nas grandes mídias, nos jornais, na televisão, vinha sendo feita só para a classe média. Nós temos que também exigir que os meios de comunicação passem a fazer essa comunicação sabendo que estão falando com milhões de brasileiros, que não adianta falar lave a mão, ensinar a lavar a mão, use uma máscara. Então, nós temos que fazer também um movimento para que a própria comunicação, os próprios meios de comunicação possam começar a dialogar mais com essa população vulnerável que hoje não está tendo acesso nem à informação que lhe sirva, né, que é como que eu faço para lavar a mão, e nem com uma discussão que ouçam essas pessoas, que elas tenham voz, possam dizer, na verdade, do que elas estão sentindo falta hoje. E, insisto, não podemos deixar que culpabilizem cada indivíduo, como o presidente fez agora. Isso é problema de cada um faz como achar que tem que fazer para se proteger, isso é um absurdo. Nós não podemos culpabilizar o indivíduo que não tem acesso a condições básicas para poder exigir dele uma autoproteção. Então, eu acho que é o momento, alguém falou hoje, não sei aonde, né, num grupo desses que a gente participa de tantos grupos, estava falando da importância também da poesia, da gente poder rodar entre nós, possibilidades de mais solidariedade, ações de pessoas nos prédios que estão apoiando os idosos que moram sozinhos, se oferecendo para fazer compras, se oferecendo para poder fazer outro tipo de cuidado. Eu acho que é o momento do Brasil também poder ações de solidariedade entre todos. É o momento também da nossa classe média perceber mais fortemente que milhões de brasileiros não vivem como nós vivemos, tem uma outra precariedade de vida, outra vulnerabilidade. Acho que é hora do país olhar para isso e falar, como povo, que nós queremos cuidar de todos, e não só daqueles que têm um acesso socialmente facilitado às condições hoje necessárias para enfrentar o coronavírus. Então, eu acho que essa é uma oportunidade que a gente está tendo de fazer uma discussão mais aprofundada e exigir do legislativo, do judiciário, do poder executivo, junto com os movimentos sociais, de podermos olhar para essas populações de um outro jeito, de uma outra forma, e podemos pensar, saídas tem muitas, ações tem muitas. No próprio documento do NAP do PT, a gente está apostando, e está apoiando, e está colocando algumas possibilidades, e cada dia a gente chega conversando com as pessoas de novas possibilidades também, né? Deixa eu só fazer um bate-bola, pode ser, Paulo? Você quer pode, claro. Porque eu me preocupo um pouco, porque às vezes parece um pouco que nós somos governo, não somos. Uhum. Eu acho que assim, nada do que você, com toda razão, está colocando vai conseguir ter guarida, né, se não houver uma clara definição da responsabilidade das diferentes esferas de governo e o que cada um faz. Veja bem, parte considerável das ações que você colocou são da competência dos governos municipais e uma parte do governo estadual. Uhum. Isso é da essência do Pacto Interfederativo Brasileiro. Na área da saúde, das questões que eu falei, tem algumas ações que são locais, mas a base de financiamento é fundamentalmente da União, né? E o desfinanciamento, como você bem colocou e o Paulo chamou a atenção, são 22 bilhões e meio que foram tirados do SUS desde o início da emenda do teto. Olha, para ações de prevenção, Paulo, o ministro Mandetta anunciou 485 milhões, o equivalente a R$ 2 por habitante, o que daria para comprar um sabonete para cada habitante, ou 58 ml de álcool em gel. Ou seja, é de uma irresponsabilidade. Os recursos que eles liberaram até agora sequer armam a rede de UTI. Então, um problema concreto que nós estamos vivendo é da vontade política. Assim, o Ministério da Saúde, na primeira fase, conduziu de maneira, como eu disse, razoável, dentro das normas técnicas, seguindo tal. Agora, por que não estruturou a resposta? Por que a Lumena está dizendo que falta teste para a população de rua, para a população privada de liberdade, mas está faltando para o trabalhador se proteger? O trabalhador que está ali no front, no dia a dia, se ele não puder testar nele mesmo, ele pode ser um elemento de transmissão para a sua família e para os próximos pacientes que ele atender.
Então, assim, é uma irresponsabilidade, e tudo isso se deve à imposição dessa lógica neoliberal perversa, né? Dessa maneira de pensar a partir dessas reformas que desmontam o Estado Democrático de Direito, que desmontam um conjunto de políticas públicas que nós estruturamos nesse país a trancos e barrancos, com muitas dificuldades, após a Constituição de 1988, e essa imposição da emenda do teto. Daí por que é fundamental, Paulo, você que está lá no Congresso, né, liderarem. Este é o momento de reforçar o SUS no plano simbólico, como disse a Lumena, né? No plano imagético, a população tem que saber que ela tem nos trabalhadores da saúde, nos trabalhadores da saúde pública, no Sistema Único de Saúde espalhado por todo o país, uma estrutura de defesa da sua própria vida, mas isso só vai ser uma realidade se a gente cunhar radicalmente uma mudança que esses tempos exigem. Eu nunca vi tanto neoliberal, tanto Chicago Boy, virar keynesiano de uma hora para outra. Eu nunca vi. Mesmo na área da saúde, aqueles que vinham cantando, em versos e prosas, a supremacia do privado sobre o público, da lógica de organização privada, como se ela fosse a ordem da excelência e o público da ordem do requenguela, né, do desqualificado, é num momento como esse de crise que nós não gostaríamos de ter passado, mas que se impõe a necessidade de retomar a defesa em alto e bom som para agora e para o futuro da humanidade, do nosso país, da vida das nossas famílias, dos nossos filhos, dos nossos netos, né? A importância de ter um sistema público de saúde robusto, estruturado, qualificado, o que significa um sistema financiado. Eu vou dar um dado, Paulo, que eu não sei se todo mundo que está nos assistindo aqui na live tem noção. O gasto público no ano passado, somando os gastos das prefeituras, dos estados e da União em saúde, foi de R$ 3,87 por dia, por habitante. Ou seja, o nosso país, que ainda tem um sistema único de saúde, mas que é hoje não só subfinanciado, mas é desfinanciado, ele é obrigado a sobreviver com menos do que o preço de uma passagem de ônibus na cidade de São Paulo, para garantir da vacina ao transplante, para internar as pessoas na UTI, a dar medicamento de última geração, a fazer vacina, a fazer um conjunto de procedimentos. Então, assim, ou nós, de fato, acordamos para a importância de ter um sistema nacional de saúde, como o SUS universal, integral, que produza equidade, que olhe para quem mais precisa. É o que a Lumena estava contando agora, quer dizer, qual é a possibilidade, neste momento, das pessoas sobreviverem se o sistema não se estruturar olhando para os mais fracos? A gente sai de um darwinismo social para ir para um darwinismo sanitário, que é o que o presidente Bolsonaro, de forma extremamente desqualificada, está dizendo quando ele diz atletas que nem eu não adoecem, só tem gripinha. Que atleta é esse que faz barra com o joelho no chão? Ele é um covarde, é um hipócrita, é um... Mas aí, Arthur, essa fala do Bolsonaro ontem, ele levantou a bola para cortar. Por quê? Ele está dizendo o seguinte: atletas como eu, esse vírus não atingem. E acho que é isso que a pessoa que está em casa precisa entender. Pode até não atingir, mas em torno do Bolsonaro já foram contaminadas 23 pessoas. Então, é essa a grande questão. Quer dizer, o fato dele não estar com uma situação de saúde deteriorada... E é que não está, né? Porque até hoje a gente não viu o exame. Né? Viu o exame. Agora, isso mostra que o seguinte, a capacidade de contaminar outras pessoas, que devem estar de quarentena, devem estar hospitalizadas, que devem estar... E, portanto, nós temos que dizer para o nosso povo, pode ser um atleta, que não é ele, né? Vamos dizer, ele deve ser jogador de dama, jogador de bafo, jogador de dominó. Não, jogar dama, bafo e dominó exige inteligência. É isso. Mas, é verdade, um mau jogador desses jogos.
Mas o que eu quero dizer é o seguinte: ele não disse ontem para o povo que essas pessoas, como ele, podem contaminar outras. E ele mesmo tem ao seu redor 23 pessoas que foram contaminadas, entre elas o presidente do Senado Federal, Davi Alcolumbre, 2 ou 3 ministros de Estado que estão de quarentena, senadores da República, como é o caso do Nelson Trade. Portanto, é importante marcar isso para quem está em casa. Ontem foi uma salada de responsabilidade, mas eu devolvo para a Luana. E ao contrário dele, né, Paulo? Os atletas de verdade estão dando a sua contribuição nesse momento, né? Estão apoiando o adiamento das Olimpíadas, estão fazendo falas importantes, estão conversando com a sociedade, enfim. Inclusive, eu queria falar para as pessoas pararem de chamar o Bolsonaro de louco. O movimento antimanicomial e os loucos estão reclamando. Ele sabe o que ele está fazendo, ele é um cara perverso, sem escrúpulos, sem nenhum compromisso com a vida. Isso é muito diferente da loucura, né? E a gente tem que dar nome àquilo que é, né? E acho que isso que o Arthur falou é muito importante. Nós do PT, por exemplo, estamos na oposição. A gente está dizendo, não só denunciando a descoordenação, o absurdo, a incompetência, mas estamos dizendo, tem propostas, é possível. Quem quiser fazer, tem caminho para poder caminhar. Então, acho que esse diálogo a gente tem que fazer sempre. Tem municípios hoje buscando fazer coisa, mas sozinho é difícil. Essa coordenação estadual é necessária. Assim como seria muito importante nós termos um governo federal que, mesmo sabendo que a atribuição última é do município, pudesse coordenar a construção de propostas, pudesse colocar financiamento para a construção de propostas para quem está na rua, pudesse fazer, por exemplo, o que fez o governo Lula, o governo Dilma, quando ajudou a financiar ações como de braços abertos em São Paulo. Quem executava era o município, mas tinha financiamento federal para isso, tinha apoio técnico para isso. Então, essa coordenação, né, dos 3 entes, junto com a sociedade civil, é fundamental para poder fazer chegar, de fato, as pessoas que precisam, ações que podem parecer simples, mas pode ser a diferença entre viver e não viver. Então, eu acho que você deu um exemplo, por exemplo, das crianças que estão em aula, que falaram agora que pode parar a aula. É o município que está fechando ou não está fechando a sua escola para poder dar conta desse momento de contenção da mobilidade das pessoas. Agora, fechar a escola pressupõe, e é importante que se feche a escola, mas ela pressupõe ações complementares. Como que pode chegar o dinheiro da merenda escolar na casa das pessoas? Alguns municípios estão discutindo isso. Aquela criança fazia 3 refeições na escola e vai para uma casa que talvez não tenha 3 refeições. Então, não fechar a escola, não abrir a escola, não é só um ato administrativo. É você pensar como é que você protege aquela comunidade que hoje vai ter a criança em casa. Que tipo de apoio você pode fazer para isso? Como é que você cuida da questão da alimentação, da questão de oferta, de outras coisas para a criança poder fazer ao longo do dia? Tudo isso tem que ser pensado junto com a comunidade em cada município. Agora, dá para ter, para cada município, apoio para isso, diretrizes para isso, financiamento mais solidário para isso. Então, cada exemplo que a gente pega é para dizer assim, a responsabilidade ela tem que ser dividida entre os 3 entes de governo, o legislativo e o judiciário. E tem que ter mais canais, que eu não estou vendo nenhum canal, por exemplo, ser aberto para dialogar com a sociedade civil. Não são os governos sozinhos que podem construir estratégias de enfrentamento de uma situação tão grave quanto essa. Tem que ter espaço de escutar as comunidades, a sociedade civil organizada, os movimentos sociais, que com certeza, a gente deu aqui alguns exemplos de como lidar com populações vulneráveis, mas ouvindo essas populações, teremos muito mais ideias interessantes para poder fazer coisas que possam ajudar a enfrentar isso junto. Então, tem que ampliar canal de escuta e diálogo com a sociedade civil, com o movimento social, com populações vulneráveis, para poder a gente não achar que cada grupo sozinho, que o governo sozinho, vai conseguir também construir estratégias de enfrentamento. Então, eu queria reforçar que a gente não só pudesse melhorar os espaços de comunicação da mídia, né, falando também para metade dos brasileiros que não têm condições de fazer o que nós estamos falando para fazer em casa, mas também que a gente pudesse abrir canais, e acho que isso os governos deveriam fazer, mas esses governos não farão. A gente pode tentar fazer isso, a própria mídia pode fazer isso, canais de escuta, a gente pode discutir com os movimentos sociais, formas de podermos construir mais coletivamente algumas propostas de enfrentamento para poder pressionar esses governos que não têm responsabilidade
com a defesa da vida, a saberem que se eles não têm propostas, a população tem, a gente tem, e elas têm que ser também ouvidas para poder fazer acontecer uma coisa diferente, porque do jeito que está, a gente vai estar vendo daqui a pouco grandes comunidades, né, tendo uma mortalidade muito maior do que estamos vendo hoje na classe social que está sendo primeiramente atingida pelo coronavírus. Né? Então, agora nós, concluindo, peço para as considerações finais do Arthur e depois da Lumena, e faço uma pequena pergunta. Por que a Itália já tem 7.500 óbitos pelo coronavírus? E a Espanha agora está num crescendo. Tomar cuidado. Hoje eu vi um texto circulou dizendo que lá teve o mesmo debate que está tendo aqui, de segmentos empresariais minimizando. Queria perguntar para vocês o que aconteceu nesse país. É super importante essa sua pergunta, porque ela é, de alguma maneira, um espelho para as decisões que nós podemos e estamos tomando no Brasil, Paulo. Quando se compara o comportamento da epidemia em Portugal, na Alemanha e na França com o que ocorreu e está ocorrendo na Itália e na Espanha, nós podemos perceber países que têm estrutura demográfica muito parecida, estrutura socioeconômica muito semelhante, excelentes sistemas públicos de saúde, nós não estamos falando de países desestruturados do ponto de vista de sistemas de saúde, mas a grande diferença foram as opções que foram tomadas do ponto de vista da preparação para a epidemia. E aí tem duas coisas que dividem. A primeira foi a estruturação de saúde, a organização do sistema de saúde para acolher os casos mais graves, a preparação dos leitos de UTI, a desmobilização de leitos, cancelamento de procedimentos, cirurgias eletivas, enfim, um conjunto de medidas que foram tomadas em Portugal, na França e na Alemanha, e que não foram tomadas, a não ser tardiamente, quando já tinha explodido na Itália e na Espanha. A segunda medida diz respeito à maneira com que se trabalhou a ideia de isolamento social. Hoje se reconhece, por exemplo, que os jogos da Champions League, né, foram decisivos na transmissão da doença, tanto na Itália como na Espanha. Porque em pleno momento em que se tinha disseminação, né, 40, 50, 60 mil pessoas, e nada se fez para impedir, né, neste negócio que é extremamente bilionário, né, que é o mundo do futebol naqueles dois países. Só para dar um exemplo. Então, eles se orientaram muito mais pela lógica econômica. Veja, nós estamos falando do norte da Itália, o norte rico da Itália. Nós estamos falando das províncias mais ricas da Espanha, né, que resistiram à tomada de decisão. E aí, quando eles foram tomar as decisões do isolamento social, da quarentena radical, daquilo que se chama de lockout, né? Eu não gosto muito dessas expressões, porque as pessoas não entendem muito bem, mas é a ideia de restrição de circulação e das mercadorias que não são essenciais, ou seja, você tenta fechar tudo para tentar inibir a cadeia de transmissão da doença, para que ela perca a força, a intensidade de transmissão e, de alguma maneira, possa se reorganizar o sistema de saúde para atender. Eles só foram tomar essas decisões quando explodiu a ocupação do sistema, ou seja, quando eles entraram numa pletora total, quando eles chegaram no momento em que o caos estava estabelecido e eles já não conseguiam mais capacidade de resposta para atender. Ou seja, agora eles tomam essas decisões, mas, Paulo, quando você toma a decisão de fazer o isolamento, como a gente está fazendo no Brasil agora, né, os resultados vão começar a vir depois de 15 dias. Porque ao longo dos primeiros 15 dias, você ainda tem os casos acontecendo das pessoas que foram expostas antes. Então é decisivo, por isso que eu comecei dizendo, olha, nós precisamos, olhando para o que está acontecendo nos países europeus, né, perceber que as medidas de isolamento, testagem, tratamento adequado são fundamentais, deram certo na Coreia,
deram certo no Japão, estão dando certo na Alemanha, em Portugal. O país que estava ali meio isoladinho e que estava dando meio que pouca importância, que era a Inglaterra, rapidamente percebeu, né, e já adotou o conjunto de medidas. Ele tem a vantagem, diferente dos outros países da União Europeia, né, ali você tem 27 fronteiras abertas. Né, a Inglaterra tem a vantagem de geograficamente estar disposta numa ilha, portanto, com menos locomoção, menos transmissão. Mas eles perceberam a importância de adotar o modelo que a Alemanha, que a França, que Portugal colocaram. E para nós está essa escolha. Né? Nós podemos escolher depois, com um mês, quando a tragédia estiver já estabelecida, ou nós podemos ter racionalidade, ir para o lado da ciência, rejeitar esse terraplanismo sanitário, né? E tomar as decisões corretas, apesar de todos os problemas, de todas as exigências que nos faz, no sentido de buscar soluções econômicas, sociais, trabalhistas, né, para proteger a nossa população, os empregos, a vida, porque tudo isso tem que continuar. Então, eu agradeço a oportunidade, mas deixaria essa contribuição. Hoje, vou terminar dizendo exatamente aquilo que eu comecei dizendo. Nós deveríamos concentrar as nossas forças em combater a epidemia e encontrar soluções para os problemas econômicos. E precisamos nos livrar urgentemente do terceiro grande problema e maior problema que nós estamos enfrentando. Por isso que eu quero terminar dizendo fora Bolsonaro. E aí, Paulo? Lumena, para as suas considerações. Então, eu acho que esse, Paulo, realmente é muito importante você ter aberto esse espaço, como você tem feito, com vários olhares. Eu acho que é um momento de muita gravidade, e eu queria reforçar 3 coisas, rapidamente. A primeira é que não é momento de a gente entrar em pequenas disputas, ser presidente da República tentando disputar espaço político com o governador e com o ministro. É de uma pequenez que acho que nós temos que denunciar toda hora isso e dizer que chega. Nós temos que concentrar esforços numa mesma direção. Então, é muita infelicidade nossa estarmos passando por essa situação grave com um governo federal tão absurdo como o que nós temos hoje. Então, acho que é hora de a gente falar isso sempre, né? Chega de pequenas disputas. Depois, isso que o Arthur já reforçou, e eu queria reforçar rapidamente, que é, não andam separados. Quando o nosso partido está propondo, por exemplo, medidas de proteção para trabalhador temporário, que hoje não está trabalhando mais, com R$ 1.400, enfim, que seja, o valor está sendo conversado por mês, essa é uma forma de proteger a saúde daquela pessoa também. Ela vai poder comer, vai poder andar, vai poder, enfim, cuidar da sua higiene. Então, economia e saúde não são coisas separadas. A gente tem que sair dessa armadilha de parecer que a gente que está defendendo a vida e a saúde está querendo jogar o país ladeira abaixo na economia. Não, é responsabilidade pensar essas duas coisas articuladamente. E a última coisa, Arthur deu agora um panorama muito bom, né? Como é que estão os países da Europa com diferentes estratégias, estão conseguindo dar conta de um jeito ou de outro dessa pandemia. Imagina a gente, né? A Itália é um país que tem toda uma força econômica, muito menos pessoas vulneráveis do que nós temos, por exemplo. Então, imagina a gente atrasando medidas de testagem e de isolamento com esses milhões de brasileiros que moram em situações que a gente está discutindo agora, rua, comunidade, favela, cortiço, enfim. Então, esse nosso atraso de começar a lidar com isso vai poder fazer com que aqui a gente tenha, nessas populações, talvez, espero que a gente consiga recuperar esse tempo perdido e não seja assim, uma letalidade muito maior. Porque, pensando, né, se a gente recortasse essa população vulnerável como um outro país, nós teríamos um atraso imenso, porque até hoje nenhuma medida está sendo feita de testagem, de pensar o isolamento para essa população. Então, eu quero insistir que o pouquinho que a gente andou, as questões gerais, né, como o Ministério e o governo federal começaram a lidar com a pandemia, ainda está muito atrasado para as populações mais vulneráveis. Então, eu queria terminar fazendo esse apelo, né, e acho que Arthur terminou com a palavra de ordem muito boa, porque sem isso a gente não consiga fazer o que a gente precisa, né? Com o governo Bolsonaro, acho que pelo jeito vai ser impossível a gente fazer qualquer ação nessa perspectiva. Nós temos que assumir que o cuidado de mais de 40 milhões de brasileiros também tem que ser prioridade no trato dessa pandemia. Então, vamos fazer um trabalho com um olhar prioritário para as populações vulneráveis. Acho que é isso. E, Paulo, de novo, parabéns por criar esse espaço. Obrigada, Arthur, por essa nossa conversa, e acho que poder conversar sobre isso sempre é um jeito da gente também ir refletindo e pensando novas possibilidades aí de reflexões que a gente pode fazer. Obrigada.
Obrigado, Lumena, obrigado, Arthur. Hoje a oposição protocolou no Congresso Nacional um projeto de renda básica emergencial para todos os brasileiros que estejam na informalidade, né? Aqueles brasileiros que não têm fonte de renda permanente, que não têm poupanças e que precisam viver. Nós estamos pedindo para o povo brasileiro ficar em casa, mas nós temos que dar as condições dele se alimentar, dele sobreviver, dele bancar os remédios. Então, foi um projeto muito interessante que foi protocolado pelo PT, pelo PCdoB, pelo PSOL, pelo PDT, pelo PSB, pela Rede. São 6 partidos que protocolaram esse projeto. E, evidentemente, é uma bandeira antiga do Eduardo Suplicy, que eu acho que vai ganhando uma escala importante no nosso país. Eu quero agradecer muito vocês, é um privilégio tê-los, seria maior privilégio tê-los no Ministério, isso seria tudo de bom, né? Mas isso pode ainda acontecer no nosso país. E eu, como vocês dois, também termino essa live agradecendo a todas e todos que participaram, agradecendo a Arthur e Lumena. Para vocês eu dedico aquela música Se Todos Fossem Iguais a Vocês, que maravilha viver, né? E termino também com Fora Bolsonaro. Fora Bolsonaro. Uma boa noite. Boa noite a vocês, muito obrigado. Tchau. E obrigado a todos que participaram da nossa live, uma boa noite para vocês. Eu estou aqui, ó, participando dos debates da Câmara, ó. Vou mostrar aqui para vocês, participando da sessão da Câmara, Olha. que é uma sessão também pela internet, né? Eu não consegui ir para Brasília porque o meu voo foi suspenso, então eu estou participando aqui pela internet, mas eu quero participar presencialmente nas próximas semanas. Uma boa noite para vocês, muito obrigado. Boa noite, Arthur. Até mais. Como é que sai aqui? Como é que sai? Eu não sei sair disso.